Boas pessoal, vamos aqui resolver a primeira frequência de programação de 2024. A resolução que vão aqui ver pode não estar 100% certa, vou fazer à minha maneira, o que eu acho que é o que está certo. Portanto, isto é uma forma mais de dizer como é que eu pensei em cada pergunta e pegarem um pouco do meu raciocínio. Portanto, vamos começar. Primeiro exercício pede-nos, portanto, para escrever uma expressão lógica para as seguintes condições. Então, a primeira A, o valor variável x deve estar entre o intervalo de menos 10 a 10 fechado. Portanto, nossa variável x deve estar entre menos 10 fechado e 10. Portanto, o que é que nós vamos querer? Todos os números que estão de menos 10, inclusive, para a frente, mas que sejam menores que menos 10, inclusive. Portanto, vou querer o quê? Maiores que menos 10, como é inclusivo, portanto, igual, menor ou igual, maior ou igual, e quero que o quê? Que seja menor que 10 e o 10 também é inclusivo, portanto, inclusive. Como eu quero que as duas que esteja entre este conjunto, eu meto aqui um i, portanto, eu quero que x seja maior ou igual a 10 e que seja menor que ou igual a 10, portanto, traduzindo isto aqui para C, portanto, para uma expressão lógica em C, nós temos algo como x maior ou igual a menos 10 e, que é o i comercial, x menor ou igual a 10. E esta seria a resposta para a opção A. Vou só escrever aqui numa forma mais bonita. E para ficar logo aqui de canto as respostas, para poder continuar a fazer explicações. A menor ou igual que 10. Portanto, isto seria a nossa resposta para A. Vamos ver o que é que nos pede, portanto, na B. Na B, portanto, pede-nos também uma variável y, só que desta vez não deve estar nos intervalos. Portanto, temos um conjunto de intervalos. E então, como é que fazemos isso? Portanto, ah, nós vamos ter o nosso y, não é? E eu não quero que ele pertença ao intervalo de menos 50 a menos 40 e, portanto, o i está aqui. Isso é uma dica. E, portanto, de 40 a 50. Portanto, de 40 a 50. Pegando nisto aqui, podemos já traduzir este i para dois i's comerciais. Já sabemos que é dois i's comerciais. E a diferença que podemos notar do exercício anterior é que nós queremos que pertencesse aqui. Só que o contrário de i é ou. Portanto, se nós não queremos que pertença, vamos ter que usar ou, são duas barras. Portanto, o que é que eu vou querer? Eu quero todos os números menores que 50. Portanto, eu não quero que o y pertença, eu quero todos os números menores que 50, só que maiores que 40, que menos 40. Portanto, menores que menos 50 e maiores que menos 40. Portanto, como é que eu faço isso? Portanto, se eu quero os números menores que menos 50, ah, o 50 é inclui, portanto é mesmo só menor que 50, porque o menos 50 pertence ao intervalo. Portanto, nós vamos ter o quê? Vamos ter que y, portanto eu quero os valores menores que menos 50, portanto menor que menos 50. Só que eu quero o quê também? Quero que também há outra possibilidade deles serem maiores que menos 40, portanto, como eu tinha falado, ou, que é de não pertencerem a, a y, e que valores é que eu quero? Maiores que menos 40, portanto, maior que menos 40. Portanto, daqui já extraímos a expressão do primeiro intervalo.
Portanto, do segundo intervalo é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Nós queremos os números menores que 40 ou os números maiores que 50. Por exemplo, 51, 52, ou os números, por exemplo, 1, 2, 3. Então, a ideia é a mesma. Portanto, eu quero o y menor que 40. E porque não menor é igual? Porque o 40 pertence ao intervalo e o 50 eu quero fora. Portanto, não metemos menor é igual, metemos só menor que 40. Por exemplo, o 39. Ou quero os números maiores que 50, portanto, y maior que 50. E nós já traduzimos portanto, já traduzimos este i, que é dois i's comerciais. Portanto, ah, entre as expressões metíamos isto. E a expressão final seria algo assim. Portanto, a nossa resposta para a pergunta B seria essa aí. Portanto, y menor que menos 50. Vou abrir parênteses. Menor que menos 50 ou y maior que menos 40. Isto para o primeiro intervalo. E quero o quê? Quero que também não pertença ao segundo intervalo. Portanto, y menor que 40 ou y maior que 50. 50. Ui. E esta seria a nossa resposta para a pergunta B. Vamos aqui colocar. Esta seria a nossa resposta para a pergunta B. Agora vamos para a pergunta C, que já é uma instrução de atribuição. Isto é, vamos ter algo, uma variável, uma var, igual a alguma coisa. E então, vamos lá ver. Portanto, temos a variável b e ela vai receber o algarismo das dezenas da variável a. Portanto, por exemplo, se a for igual a 1, 2, 3, b deveria ser igual a 2, porque o algarismo das dezenas é o 2. Então vamos lá ver como é que vamos fazer isto. Portanto, existe uma conta matemática para calcular tanto as unidades, as dezenas, as centenas, por aí adiante. Como nós queremos as dezenas, que conta é que nós fazemos? Portanto, por exemplo, pegando neste exemplo de A igual a 1, 2, 3, como é que eu vou retirar aqui o 2? O mais comum de se fazer, e o que eu acho que é a única, não a única opção, mas a mais fácil de entender e correta, é dividirmos 1, 2, 3, portanto 123, porquê? Por 10. E ao fazer por este processo, nós conseguimos retirar o quê? O valor que dá, portanto, uma divisão de inteiros em C, portanto, int, dividir por int, vai ser igual a um int. Portanto, este processo que nós estamos a fazer aqui é mais ou menos o que a máquina faz com inteiros. Portanto, em 123, quantas vezes cabe o 10? Cabe 12. Portanto, se baixarmos aqui, 12, e baixa aqui o 3. E sobra 3. Portanto, aqui nós obtemos aqui a nossa divisão por 10 e o resto da divisão por 10. Portanto, isto é igual a dividir por 10 e isto é igual a resto de divisão, que é a percentagem, por 10. Só que o que é que acontece? Nós ainda não obtivemos o nosso número 2, certo? Como é que fazemos isso então? Nós reparamos que o resto da divisão, portanto, o resto da divisão, o valor que nos retorna é o das unidades, correto? E o que é que acontece? Se nós repararmos, é que o nosso 2 ele passou a ser o das unidades, portanto, no A é dividir por 10. Portanto, nós agarramos neste valor que surge daqui, fazemos o resto de divisão por 10. E vamos lá testar isto. Ah, portanto, nós temos o 12, que foi o que surgiu aqui. Surgiu o 12. Vamos dividir por 10, portanto, para calcular o resto da divisão. Portanto, 10
em 12, quantas vezes cabe o 10? Cabe uma. E sobra o quê? Sobra 2. E como eu tinha dito anteriormente, isto é ter o. Portanto, já não é A, já é A a dividir por 10. A dividir outra vez por 10. E isto aqui é A a dividir por 10, certo? Porque este A a dividir por 10 é o nosso 12 que obtivemos aqui. Só que fazemos aqui para calcular este 2. Fazemos o resto de divisão por 10. E obtemos aqui o que nós pretendemos. Portanto, o nosso valor B, para nós obtermos este 2 aqui, o nosso B vai ser igual a A a dividir por 10 e calcular o resto de divisão 10. Vocês pensam, oh, isso se calhar só funciona para números maiores que 2 dígitos. E vamos ver aqui então que não é bem assim. E funciona também para, creio, qualquer número. Se eu não estou em erro. Ah, não estou certíssimo, mas vamos colocar com 53, por exemplo. Portanto, se aplicamos esta fórmula, vamos aqui ver. Portanto, A igual a 53. Se fazemos 53 a dividir por 10, em 53 cabe 5 vezes o 10 e sobra 3, certo? Nós estamos à procura deste número, do 5. Portanto, neste caso, no valor de 2 dígitos, se nós soubéssemos que os números eram sempre de 2 dígitos, a divisão por 10 bastava, porque obtemos aqui o nosso 5. E como eu disse, isto aqui é A dividir por 10. E obtemos o nosso 5. E aqui a das unidades era A resto de divisão por 10. Só que não vamos aplicar esta fórmula, certo? Porque o número pode ser 2 dígitos. Então vamos lá fazer 5 a dividir por 10. E vamos lá ver se o resto da divisão vai ser 10. Vai ser 5. Portanto, em 5 quantas vezes cabe o 10? Epá, não cabe nenhuma. Então, resta o quê? Resta 5. Logo, esta fórmula comprova-se correta para números também de 2 dígitos. E isto aqui, o 0, seria a dividir por 10 e a dividir por 10 outra vez. Portanto, a nossa resposta aqui para a pergunta C vai ser aqui esta B é igual a... Portanto, B vai ser igual à divisão de A por 10 e calcular o resto da divisão disso. E assim obtemos o número das dezenas. Ah, pronto, esta C está feita. Vamos aqui passar para a D. Ok, esta é a D. Portanto, temos aqui a variável par. Portanto, vamos aqui escrever par. E ela vai receber o quê? Recebe o valor 1 se a variável n for par. Portanto, se n par, portanto, vai ser 1. Se n for ímpar, vai ser 3. Portanto, par. Imagina, este valor é para aqui. Vai ser 3. Ok, então como é que vamos pensar nisto? Primeiro de tudo temos que pensar como é que vemos se é par ou ímpar. E para calcular se é par ou ímpar, é fazer resto de divisão por 2. E outra vez entramos naquela do resto de divisão por 10, etc. É a mesma conta, portanto. Se fizermos 10 a dividir por 2, em 10 vezes, quantas vezes cabe o 2? Em 10, quantas vezes cabe o 2? Cabe 5. E resta o quê? Resta 0, não resta nenhuma. Portanto, o que é que nós já obtemos aqui? Que 10 é par, mas vamos fazer com 3. 3 a dividir por 2. Em 3, quantas vezes cabe o 2? Uma. E agora se fizermos, portanto, se é como fizéssemos 2 menos 3, e sobra quanto? Sobra 1. Portanto, nós temos aqui o quê? Que se calcularmos n, para qualquer valor de n inteiro, ah,
resto de divisão por 2 vai ser 1 se for ímpar e 0 se for par. Portanto, esta é a principal ideia do exercício. É pegar nesta informação aqui. Nós vamos pegar também nesta informação, porque é precisa. Vamos estar aqui só para apagar o resto. Ok. Portanto, nós queremos que n se for par, n1 se for par e n3 se for ímpar. Então, que conta é que nós fazemos? Portanto, par. Nós sabemos que vamos ter que usar o resto da divisão, portanto, vamos usar aqui n resto de divisão por 2. E eu sei que estes valores aqui, esta vez é um bocado mal feita, variam entre 0, vou meter aqui uma barra, e 1. Podem ser 0 e 1. Se nós pensarmos, qual é a conta que pode originar 1 ou 3? Constantes, portanto, 1 se for 0 e 3 se for 1. Se nós virmos para 3, imagina, por exemplo, aqui tínhamos que somar 1 e aqui tínhamos que somar 2. Só que nós não podemos fazer isto, porque os valores é só 1 ou 0. Mas podemos pensar o quê? Se nós multiplicarmos isto por 2, o que é que nós obtemos? Portanto, neste caso, se eu multiplicar por 2, ao invés de 0 e 1, eu vou receber os valores, portanto, daqui. Isto vai ser já igual a 0 ou 2. Se for 0, eu quero que dê 1. E se for 2, eu quero que dê 3. Então, de 0 para 1, qual é a conta que eu preciso fazer? Mais 1. E de 2 para 3, também mais 1. Encontramos aqui alguém comum. Portanto, o que nos falta aqui é adicionar 1. E obtemos aqui o nosso resultado. Portanto, ah, se for par, por exemplo, 10, 10 resta divisão por 2 dá 0. 2 vezes 0 é 0, mais 1 igual a 1. E confirmamos aqui esta. Vamos testar para o 3. 3 resta divisão por 2 dá 1. Portanto, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E confirmamos aqui o nosso ímpar. Portanto, para a nossa D, a nossa resposta seria essa aqui, a que acabamos de escrever. Portanto, seria par igual a 1 mais 2 vezes n resto de divisão por 2. E assim recebíamos 1 se fosse par e 3 se fosse ímpar. Portanto, agora temos aqui um exercício um pouco diferente dos outros anos, que diz o seguinte: portanto, supondo que temos x igual a 15, y igual a 5 e z igual a menos 10. Ok, sabemos que x, y, z são inteiros, variáveis do tipo inteiro. Precisamos de indicar a ordem do cálculo, que é indicado através assim, e o valor e apresentar cálculos. Portanto, vamos aqui fazer a E. Portanto, nós temos que x menor ou igual a 10, a 15, e y menor que 8, só que isto entre parênteses, ou z maior que menos 10, se não me engano. Exato. Ok. Portanto, a ordem acho que é 1, 2, 3, 4, 5, que é apresentada aqui. Ok, é exatamente isto. Pronto, e agora nós temos que ordenar pela forma que o PC vai pensar. Então, agarrando aqui nisto aqui, só para meter mais para aqui. Como é que o PC pensa? Primeiro de tudo, os parênteses têm prioridade, portanto, de antemão, penso que o 3 seja logo o primeiro. Após isso, o que é que acontece?
Quinta prioridade são os is e os ous. Só que o que é que acontece? Nós não sabemos ainda o valor. Portanto, se estamos aqui a começar no 3, já sabemos qual é que é o valor do 3. Y menor que 8, o y. Portanto, vamos meter aqui o valor das variáveis. X igual a 15, y igual a 5 e z igual a menos 10. Portanto, nós fazemos aqui a verificação de 5 é menor que 8. Isto vai dar o quê? 10. Isto vai nos dar algo como 1 ou 0. Ou então, se preferirem, verdadeiro ou falso. É uma condição. É verdadeiro ou falso? Neste caso é verdadeiro. Portanto, já temos aqui um valor. Como eu estava a dizer que o i ou o o tem prioridade, só que nós não sabemos ainda os dois valores. Já temos aqui um que é 1. Então, o que é que ele vai fazer? Vai procurar qual é que é a outra condição que está entre esse i. Portanto, seria o x menor ou igual a 15. Portanto, ele iria verificar o valor de x menor ou igual a 15, 1, aqui na nossa sequência, e ao fazer o i, 2, e já tínhamos o valor desta expressão. Só que, o que é que acontece? Nós temos aqui um ou, já sabemos o valor, portanto aqui 15 é menor ou igual que 15 é 1. Portanto, o valor desta expressão é 1, ou então verdadeiro. Já temos o valor, só que ainda nós não temos o valor desta expressão, do z maior que 10. Então vamos verificar. Z menos 10 é maior que menos 10? Não, é falso. Isto é completamente falso. Então, aqui pela. Deixa-me aqui mover de sítio. Portanto, aqui na ordem, o que é que nós fizemos a seguir? O Z maior que 10, portanto 5. E no final, o que é que nós fazemos? O 4, é o 4. Portanto, isto, basicamente o que eu tive aqui a fazer é meter os uns aqui e o 0 aqui, são as contas. Depois no final vamos ter 1 ou 0, que é a mesma coisa de ter verdadeiro ou falso. E, e um verdadeiro ou falso, isto vai ser igual a verdadeiro. Portanto, 1 ou 0 é igual a 1. E a resposta final seria 1. Portanto, eu aqui, eu acho que nem é o que se deveria meter era a expressão. Portanto, nem a expressão que diz é a ordem. Ordem de cálculo é igual a ordem de cálculo dos pontos 3, 1, 2, 5, 4. E portanto o resultado seria 1 ou então verdadeiro. Pronto, e tinham que apresentar aqui os cálculos que foram estes aqui que eu acabei de apresentar. E agora eu queria mover isto. Só que não era bem isto que eu queria fazer. Ok, vou ter que escrever outra vez. Resultado. 1 verdadeiro. Ok. E pronto, os cálculos que tínhamos que mostrar era dizer que isto passava a 1. Pronto, era basicamente substituir, era fazer tipo 15 menor ou igual a 15. E ver que isto aqui era verdade. 5 era menor que 8, ver que também era verdade. E depois verdade e verdade. Isto aqui, portanto, está verdade. Depois íamos ver que z, portanto, menos 10, é maior que menos 10. Não, isto aqui é falso. Depois íamos a fazer v, portanto, de verdade, vamos ter v é de verdade. Ou falso, que é igual a v é verdade, a verdadeira. E eram estes cálculos que se deveria apresentar. E digo isto, pronto, não sei se, portanto, a ordem dos cálculos está-se correta, mas eu penso que seja esta. Mas o resultado também penso que esteja correto. Como eu vos disse,
não tenho a certeza que a resolução esteja 100% certa, mas foi como eu realizei. Portanto, agora no exemplo a seguir já é com aritmética, portanto vamos ter y menos x dividir por 6 vezes 0,5, isto entre parênteses, vezes 5 a dividir por 2. Portanto, isto é 1, isto é o 2, isto é o 3, e o 4 e o 5. Ok, em C, como eu vos tinha dito, a prioridade são os parênteses, portanto temos que realizar o que está dentro dos parênteses. E após estarmos dentro dos parênteses, nós realizamos os cálculos pela ordem que aparecem. Portanto, neste caso, iríamos fazer primeiro o x a dividir por 6. Portanto, este seria o nosso primeiro. E a seguir seria a multiplicação por 0,5, portanto, 3. Após isso, como vocês sabem também que tanto a multiplicação como a divisão têm a prioridade em cima da soma ou subtração, então nós iríamos realizar a multiplicação, portanto, 4. E após isso, a divisão, 2. E só ao final é que iríamos subtrair. Portanto, a nossa ordem de cálculo seria esta: 2, 2 3. 2, 3, 4. Espera, não. Já me enganei aqui alguma coisa. 2, 3, 4. Pois aqui não é 2. Aqui é o 5. 5, 1. Ok, esta conta aqui tem uma rasteira. O enunciado diz-nos que são variáveis do tipo inteiro. E isto é muito importante. Porquê? Porque se nosso x, deixa-me aqui colocar outra vez, igual a 15, o y igual a 5, não é? 5. Nosso z igual a menos 10, é tudo inteiro. E nós estamos a dividir o quê? Por outro inteiro. E o que é que acontece em C? Um inteiro a dividir por um inteiro vai gerar um inteiro. Portanto, vamos fazer aqui a substituição. 5 menos 15 a dividir por 6 vezes 0,5 vezes 5 a dividir por 2. Portanto, sabendo esta informação que o inteiro a dividir por inteiro retorna um inteiro, este 15 a dividir por 6 daria algo como 2, tal. Só que como dá um inteiro, ele exclui a parte fracionária, ele dava 2 pontos, alguma coisa. Então só ficamos com o 2. Portanto, esta conta aqui seria 2 vezes 0,5. Portanto, podemos reescrever isto aqui de outra forma. Portanto, realizamos a primeira operação, a 2, que é o 15 a dividir por 6, que é 2. Multiplicamos isto por 0,5, que vai ser igual a 1, que é como dividir por 2. 1. O que é que vamos fazer a seguir? Vamos multiplicar por 5, não é? É o 4. Multiplicar por 5. Isto vai ser igual a 5. E o que fazemos a seguir? Divisão por 2. E é outra vez a mesma coisa. Inteiro, portanto 5 é inteiro, 2 é inteiro, vai dar um inteiro. Portanto, 5 a dividir por 2 já não vai ser 2,5. E vai ser sim 2, porque ele exclui a parte fracionária. E o que é que nós temos no final? Que 5 menos 2 é 3. Portanto, o resultado final teriam que apresentar estes cálculos todos. Peço desculpa. Portanto, no F, a ordem do cálculo, no meu ver, seria 2, 3, 4, 5, 1. E o resultado, 3. E apresentavam estes cálculos que eu vos acabei de apresentar.